ajuda espiritual, do mundo espiritual superior para sair daquela condição, a repercussão daquele gesto vai acompanhá-lo em vidas futuras. Não apenas no caso dele, a gente vai vendo ali na radionovela, no caso de todos os espíritos que estão sendo retratados. Então, é por isso que é tão importante falar em prevenção, gente. É por isso que a gente tem que ter esse espírito de misericórdia para evitar esses sofrimentos tão extensivos. Nós vamos continuar falando sobre isso. Nós já voltamos, iluminados pelo Cristo, pelo seu amor universal. Aqui o assunto é Jesus. Reflexões da alma. Diz Paiva Neto: se há noite escura, também existe manhã radiante. Plantão da LBV na pandemia. Na pandemia veio o quê? A LBV passou a dar cesta, fornecer essa cesta, então ajudou muito no sustento de casa. Mais uma vez eu agradeço de coração. O povo ajuda, a LBV faz. Estamos de volta e agora nos preparamos para falar com Deus. Vamos acompanhar a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele, e do irmão Paiva Neto, hoje com o canto do coral ecumênico Boa Vontade em espanhol.
religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acompanhamos a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto, hoje com o canto do Coral Ecumênico Boa Vontade em espanhol. E nós dedicamos as vibrações da prece aos nossos irmãos que se manifestam aqui no WhatsApp da Boa Vontade TV. Maria Eufrásia Fernandes de Oliveira, de São Paulo, capital. Darli Lucena do Rosário Felício dos Santos, Darli Lucena do Rosário de Felício dos Santos, Minas Gerais. Na oração envolve ainda Pedro Henrique Lopes, Maria Gonçala Alves Barbosa. Oramos com Daniel Maldonado Marques, por ele e por Sueli Maldonado Marques, da capital do estado do Rio de Janeiro. Débora Malaquia, de Cássia, Minas Gerais, e todos os seus entes queridos, inclusive aqueles que seguem vivos no mundo espiritual. E agora, unidos à Mãe de Jesus, Maria, Mãe universal da humanidade, clamamos ao Cristo de Deus. Ora vem, meu Pai celeste, ora vem, excelsa luz, ora vem, divino Mestre, ora vem, Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus.
Vamos então agora esquecer as coisas do mundo. Vamos pensar em Deus, no seu poder infinito. Vamos pensar em Jesus e em Nossa Mãe Santíssima, sempre disposta a divulgar os nossos pedidos, as nossas reivindicações, mas sempre lembrando que haja merecimento. Faze a tua parte e Jesus fará a parte dele. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Já começou.
do Ângelus. A Cruzada de Oração e Vigilância apresenta a mensagem da Ave Maria, na palavra do proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia.
da cruzada de oração e vigilância da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, envolvemos na corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade os nomes dos seguintes irmãos: Glória Lima Comunale, Sueli de Carvalho, André Luiz Lozap Viana, Pedro Henrique Lopes, Maria Gonçala Alves Barbosa, Adriana Francisca Albergoni Viana, Leonardo Albergoni Viana, Vera Leal Diuzoriski, Jefferson Augusto Pereira da Silva, Marcos Flávio Pessoa, Elizabeth Ambel, Tobias Vioto, Valdemira Dias dos Santos, Celi Virgínia Dias dos Santos, Valdemira Dias dos Santos, Cirlei Dias dos Santos Leal da Cunha, Fernando Antônio Matias, Alcina da Silva, Andréia e Emerson Albergoni, Patrícia da Cruz Costa, Simone Gomes Costa, Suzana da Cruz Costa, Marilene Gonçalves Lacerda, Shirley de Queiroz, Luiz Carlos Duarte, Magari Pérez Carneiro, Zélia Duarte, Maurício Rolão Daudon, Vera Lúcia, Maria Eufrásia Fernandes de Oliveira, Dante Dordon, Manuel Francisco Alves, Gilmar Lopes Alves, José Sobrinho Lopes, Regina Celi Rocha Giotto, Bernardo Valverde, Osmira Lousada da Rocha, Terezinha, Gilberto, Gilda, Cosmo, Lúcia e Damião Lopes Alves, Maria Helena, Tatiana Pereira, Vicente, Enzo e Euan Correia, Daniele Gonçalves, Lésia Sepúlveda de Castro e Pedro Libração da Lavra Baragão. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, André Luiz do Patrocínio Torres, Rosalia Acioli Vieira, Edson Pereira Correia, Emílio Estevão, Lilo da Cruz, Nelson Leite, José e Yolanda Albergoni, João Gomes da Silva, Aparecida Araújo Silva, Walter Luiz Glizente, Cláudia Lopes Alves, Ana Miranda Costa, Victor Menezes Costa, José Clênio Moreira Cunha, Regiane Valverde, Conceição Silva de Araújo, Conceição Marques e Pedro Alves Maldonado, Geralda Pereira Marques, Rosângela Vidal Maldonado, Nelly Grande de Carvalho e Terezinha de Jesus da Silva Chaves, além de milhares de outros nomes, inscritos no sagrado livro de preces do Templo da Boa Vontade, a pirâmide dos Espíritos Luminosos, a pirâmide das almas benditas, o templo do ecumenismo divino, sob as vibrações do Santo Evangelho Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Jesus, Cristo ecumênico, estadista celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. A vida te chama agora e tu respondes depois. O dever te chama agora e tu respondes depois. O pobre passa pedindo e tu respondes depois. O amor te pede, perdoa, e tu respondes depois. A verdade pede, avante, tu balbucias depois. A fé te procura, aflita, tu dizes sempre depois.
A esperança diz: levanta, dizes gemendo, depois. A luz te diz: vim buscar-te, dizes: espera, depois. Vem a morte procurar-te, clamas aflito, depois. Chamas a vida, socorro, mas a morte diz: depois. Chegou o grande dia, Jesus está voltando, tão grande a alegria nos corações vibrando. O povo está cantando, Jesus está chegando. Jesus foi quem nos libertou, seu amor Ele nos revelou, e hoje o seguimos com devoção, trabalhando com dedicação na religião do amor, fluidos do Cristo Senhor. Chegou o grande dia, Jesus está voltando, tão grande a alegria nos corações vibrando. O povo está cantando, Jesus está chegando. Jesus foi quem nos libertou, seu amor Ele nos revelou, e hoje o seguimos com devoção, trabalhando com dedicação a religião do amor, fluidos do Cristo Senhor. Cristo Senhor, chegou o grande dia, Jesus está voltando, tão grande a
quanta força recebemos nesse momento ecumênico de oração. Que saibamos conservar em nós as energias que vêm do Cristo. E para isso convidamos você a fazer parte da cerimônia da água fluidificada. Nós aqui nos lembramos do que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Ele disse: pedi e Deus vos dará. Buscai e achareis o bem. Batei e a porta vos será aberta. E nós confiamos em Jesus. Por isso, sob a sua divina palavra, faremos os nossos pedidos a Deus. Vamos juntos, com fé realizante, beber da água fluidificada. Nós dedicamos as bênçãos dessa oração a todos os que estão na audiência. Pedimos a Jesus por Benjamin Siqueira de Camargo, de Ponta Grossa, no Paraná, Oswaldo Gomes, de Camaçari, na Bahia, Alziro Menezes Tavares, de Valença, no Rio de Janeiro, Sueli de Carvalho, de São Paulo, capital, Shirley de Queiroz, também da capital paulista, Cláudio Lopes Félix Farina, da Praia Grande, em São Paulo. Que Deus abençoe a todos e aos seus familiares e amigos. Para retomarmos a reflexão do programa de hoje, nós teremos uma participação musical que nos traz a oportunidade de refletir sobre a força da música elevada, do compromisso de salvação de vidas e almas para Deus que a religião divina nos transmite em todos os seus esforços de paz, para que possamos amparar aqueles que enfrentam lutas maiores, dores maiores, para preservar esse sagrado direito à vida, um direito de todos nós, um direito que muitas vezes fica ameaçado pelas situações tão desafiadoras que nós vivemos num mundo ainda tão indiferente ao sofrimento de tanta gente. Vamos acompanhar. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Olá, aqui é o maestro Vanderlei Pereira, da direção musical das instituições da Boa Vontade. Eu sou Liliane Dias, de São Paulo, capital, e eu irei trazer aqui para vocês hoje, no violino, a música A Esperança Não Morre Nunca. A música legionária A Esperança Não Morre Nunca nasceu em 1987. O compositor Paiva Neto assistiu a uma reportagem na televisão e nela um jovem dizia que, para ele, a esperança havia morrido. E o irmão Paiva, num ímpeto, movido pela generosidade de seu espírito solidário, sempre preocupado com o futuro da juventude, escreveu os versos de A Esperança Não Morre Nunca.